Quarta-feira da segunda semana da Quaresma. Hoje celebramos a solenidade de São José, esposo de Maria e padroeiro da Igreja. Vamos meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 1, versículos 16, de 18 a 21 e versículo 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus e é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Amados irmãos e irmãs, nessa solenidade de hoje de São José, eu convido você a olhar para uma postura de São José, que na Sagrada Escritura podemos dizer que, pelo menos nesse ponto, parece que ele conseguiu vencer até mesmo a sua esposa, nossa Mãe Maria Santíssima. Se Nossa Senhora é apresentada nas Sagradas Escrituras como um modelo de silêncio, São José, nesse ponto, ele é apresentado como um modelo ainda mais forte do que o de Nossa Mãe Maria Santíssima. Porque Nossa Mãe, nós ouvimos algumas palavras dela no Evangelho, nós ouvimos algumas intervenções dela, principalmente no Evangelho de São João, no capítulo 2 do Evangelho das Bodas de Caná, mas de São José nas Sagradas Escrituras, nós não ouvimos uma palavra sequer. É um silêncio absoluto. E o que esse silêncio de São José pode nos ensinar, né? O silêncio dele vai trazer como uma resposta à ação dele quase que imediata a tudo aquilo que Deus quer dele. Hoje nós vemos no Evangelho uma experiência que ele teve de um aviso de Deus, um aviso angelical, de uma atitude que ele deveria ter com Nossa Senhora. E a atitude de São José foi imediata. Diz o Evangelho que ele acordou e fez aquilo que foi dito para ele em sonho. Quantas vezes Deus tenta chegar até nós? Através de uma palavra, através de um Evangelho, através de uma meditação, através de uma pregação, através de um conselho de alguém. Talvez Deus tenha tentado falar com você até mesmo em sonhos, como com São José aqui. Mas por que para nós é tão difícil Deus chegar até nós? Por que é tão difícil nós reconhecermos a palavra de Deus? O que Deus quer de nós? Por que às vezes na nossa oração a gente exclama exatamente o contrário? Nossa, Deus não fala comigo. Deus não dirige a palavra a mim. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Bom, talvez o problema não esteja no interlocutor. O problema esteja no ouvinte. Em nós, em mim e em você. O silêncio de São José, ele permitiu a São José conseguir encontrar qual é a frequência que Deus falava com ele. E São José, então, refinou tanto essa frequência que não interessa as circunstâncias. Se fosse um sonho, se fosse uma outra circunstância, São José sabia que era Deus falando com ele. E São José acolhia aquela palavra de Deus. E São José colocava em ação aquela palavra de Deus. A coerência que meditávamos no Evangelho de ontem. Então, nessa Quaresma, eu convido você a fazer da sua oração um exercício de procura de frequência. É difícil, porque nós vivemos numa sociedade muito barulhenta, nós ouvimos muitas coisas, ouvimos muita música, assistimos muitos vídeos, queremos estar pegando tudo e tudo que acontece ao nosso redor, mas a experiência de oração, ela exige de nós o quê? O silêncio. Parar. Ouvir a palavra de Deus. Deixar aquela palavra ecoar dentro de nós. Ir procurando a frequência na qual Deus está falando comigo. Uma vez que nós encontramos essa frequência, fica mais fácil para Deus chegar até nós. Então, por isso, tira da sua cabeça que Deus não fala com você. Tira da sua cabeça que Deus não quer dirigir-se a você. A questão é que Deus pode estar falando, e falando muito, mas numa frequência que você ainda não está captando, porque você está envolvido em muitos barulhos, em muitos sons, em muitas coisas. A experiência da Quaresma é sempre uma experiência de deserto. E o deserto é sempre um local de encontro com Deus. Mas também é um local de ausência da cidade, de ausência da correria, de ausência de todas as notificações que estão chegando para você constantemente a cada segundo. Então vamos olhar para São José hoje como esse modelo
o modelo de um perscrutador de frequência. Ele encontrou a frequência que Deus falava com ele. Isso fez com que a sua relação com Deus fosse intensa, ao ponto de ele ser o patrono da igreja, né? Abaixo de Nossa Senhora, a nossa devoção por obrigação é para com São José. E depois nós vamos escolher nossos santos de devoção, mas São José é uma devoção obrigatória para todo católico, para todos nós, porque ele é esse modelo vigoroso que vai fazer com que eu e você nessa quaresma sejamos capazes de ouvir melhor a palavra de Deus, colocá-la em prática da nossa vida e verdadeiramente nos transformar ao longo dessa quaresma. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.